Uou, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Como é Monster Nerd. E hoje a gente fala de Guardiões da Galáxia Volume 2, dando sequência aí ao seu rumo, que praticamente estão chegando aí agora no dia 4 de maio ao seu derradeiro final, né? Estão chegando no episódio 3 dessa sequência de filmes incríveis, de participações especiais incríveis que este grupo intergaláctico nos trouxe, cativando inclusive o grande público com grandes aventuras, com coisas muito bacanas, nos levou a universos jamais imaginávamos sermos levados dentro desse conceito da Marvel. James Gunn conseguiu transpor para as telas dos quadrinhos de Guardiões da Galáxia toda a essência daqueles personagens incríveis, sendo eles, inclusive, como eu disse no primeiro vídeo dessa sequência especial, sendo eles desconhecidos, trazendo a todo esse grande público apaixonado por esses personagens que estão estabelecidos a partir daí. Bom, se você está chegando aqui agora, seja mais do que bem-vindo. Meu nome é Alex Fury, esse aqui é o canal Como é Monster Nerd. Aqui a gente fala de quadrinhos, fala de série, fala de cinema, fala de tudo que a gente gosta dentro desse universo fantástico dos quadrinhos para as telas. Se você ainda não é inscrito, aproveite e deixa aqui embaixo a sua inscrição no canal. Dá um clique no sininho para ativar as notificações e receber os avisos sempre que houver vídeos novos por aqui. Visite as nossas redes sociais, que por lá o assunto sempre começa antes de postarmos aqui. E claro, compartilhe o vídeo com seus amigos, deixe aqui embaixo seu like e principalmente comente, porque tá chegando o final, meus amigos. E os Guardiões da Galáxia fizeram uma passagem belíssima. Eu queria já começar esse filme falando que temos adições importantes dentro do elenco agora de Guardiões da Galáxia Volume 2. A gente aí entra agora com a Elizabeth Debicki, que faz a Paragon, que é uma das soberanas, que faz parte de um reino, de uma sequência de planetas que possui um público, uma nação que é considerada perfeita geneticamente. Eles são dourados, eles têm os olhos claros, são louros, tem todo aquele conceito de um deus grego, é aquela coisa projetada. Aliás, eles nem transam, eles são construídos geneticamente para que cada casta seja pensada de uma forma específica para sua função dentro dessa sociedade dos soberanos. Temos também a adição de personagens que eu acredito, e eu vou dizer para vocês, são personagens que eu acredito que vão fazer a continuação dos Guardiões da Galáxia, e eu já quero deixar um detalhe pontuado aqui para vocês. Os Guardiões da Galáxia que a gente conhece essencialmente não são os originais dos quadrinhos. Eu não digo que o que a gente tem nos quadrinhos não seja original. Aliás, o visual que vai ser apresentado agora é exatamente o que está nos quadrinhos. Mas, pô, Alexandre, é dos quadrinhos? Pô, Alexandre, é ou não é dos quadrinhos? Na verdade, esse grupo é secundário que a gente vê nos cinemas. O primeiro grupo é formado aí pelo Martinex, pelo Stacker Ogord, Leta Ogord, é formado pelo Charlie 27 e a Mainframe, exatamente, a Mainframe, que também compõe essa super equipe. E cara, estes sim são os originais Guardiões da Galáxia do quadrinho, e aqui a gente tem eles numa pequena participação especial. Aliás, por falar em participações especiais, quem faz o Stacker Ogord é o Sylvester Stallone. Quem tá no papel aí do Martinex é o Michael Rosenbaum, né, que fez o Lex Luthor lá em Smallville, exatamente para os apaixonados de Smallville, assim como eu. O Michael Rosenbaum faz o papel daquele cara todo cristalizado que compõe aí o grupo desses Ravagers, que são o topo da cadeia alimentar dentro deste universo. E a gente começa o episódio, né, esse filme, com os Guardiões da Galáxia. Aliás, nem os Guardiões. A gente começa lá no Missouri, em 1980, quando a mãe do Peter Quill tá dando o seu primeiro rolezinho lá com aquele que neste filme se revela como o pai de Peter Quill, que é o Ego, o planeta vivo, que é vivido pelo Kurt Russell. E eles estão lá dando uma volta pelo Missouri, curtindo música como já era comumente da essência da Meredith Quill, que é a mãe do Peter Quill. Ele leva ela para conhecer um pequeno broto, realmente de uma planta que ele mesmo cultivou ali, que tinha assim um aspecto inofensivo, mas a gente sabe que de inofensivo nas intenções de Ego não existe nada, muito pelo contrário. E assim o filme começa com aquela viagem dentro
na formação daquele pequeno broto e nos leva diretamente para o reino dos soberanos, que traz pra gente uma das cenas mais bacanas, que é quando aquela criatura interdimensional é lançada lá nos céus do reino dos soberanos, e os guardiões estão lá para proteger uma espécie de bateria ultra poderosa que eles precisam, que é praticamente uma iguaria dentro daquele mundo. Eles foram contratados para aquilo em troca de um prêmio que a gente só fica sabendo mais à frente. E ali eles lutam contra essa criatura, é muita tiração de sarro. O Drax está, como sempre, muito engraçado. Acho que é por isso, inclusive, que o Dave Bautista não quer mais fazer o papel, que ele acha que o Drax ficou muito bobo. Aliás, para quem não sabe, o Drax nos quadrinhos originalmente foi criado justamente para contrapor diretamente ele, o Thanos. O cara foi criado para matar o Thanos. E nesse filme, e nessa sequência dos filmes, a gente vê um Drax completamente diferente daquilo que a gente vê nos quadrinhos, né? E assim, esse primeiro momento começa porque eu gosto muito dele, que ele é muito peculiar, que é quando o Rocket está pequenininho, bem pequenininho, que inclusive foi um detalhe que eu não comentei no primeiro vídeo. O Rocket, ele se sacrifica pelos seus amigos para que todos eles sobrevivam na queda da nave do Ronan, e assim todos eles, naquela cena clássica que eles dão as mãos e eles se energizam segurando a joia do poder. E assim, o pequeno Rocket, no final do primeiro filme, ele é plantado, que fica um pedacinho dele, e ele é colocado num vasinho. E ele começa a brotar mais uma vez. E assim, nesse segundo filme, tá lá o Groot dançando, como sempre, nos créditos, que é muito fofo a dancinha dele, que inclusive acaba virando uma assinatura, né, dos filmes dos Guardiões da Galáxia. Bom, vamos falar justamente daquilo que incomoda o Peter Quill, porque ele não tem uma ascendência, por assim dizer, ele não tem uma referência de onde ele veio. E os soberanos fazem questão de jogar na cara dele que ele tem uma linhagem pequena, impura, e começam a diminuir a característica dele, porque ele não sabe quem é o pai dele, mas a mãe dele, ele sabe. E assim fica, né? E eles são perseguidos porque, obviamente, o Rocket rouba as baterias, eles são perseguidos para serem mortos no espaço, eles fazem um salto entre planetas para poder fugir dos soberanos, são salvos por uma nave desconhecida com um cara toreando essa nave como se estivesse em cima de um touro. É tudo muito surreal. O filme começa de uma forma completamente surreal. É uma coisa muito louca. Só em Guardiões da Galáxia pra você ver um troço desse. O Drax preso num cabo, enquanto a Gamora segura ele aqui, pra ele não ser solto da nave, porque a nave estava danificada, e ele segurando uma trabucona, atirando nas naves atrás dele, preso num cabo. É uma cena assim, surreal. E então, eles caem num planeta e ficam lá ilhados. Só que são salvos por este cara que salvou eles no espaço, toreando essa nave. E pasmem, ele se apresenta como Ego, o pai de Peter Quill. E interessante que dentro dessas adições de elenco, a gente tem a presença da Pom Klementieff, que faz a Mantis, que é uma criatura que foi criada em estado larval e acabou criando essa postura, essa figura antropomórfica, se tornando uma sensitiva que, ao toque das mãos, consegue mudar os seus sentimentos e fazer as coisas à vontade dela. É um poder assim absurdo, porque ao toque ela consegue mudar. Inclusive, se ela estivesse no mundo nosso aqui, ela mudaria governos, mudaria muita coisa só com o toque das mãos na mente das pessoas. E assim a gente entra na nave do Ego, que nos leva para o planeta onde ele criou tudo, que é o planeta Ego. Se você vê, inclusive, é muito fiel ao que a Marvel faz, porque o planeta tem justamente a feição de um rosto humano. Se você vem pelo espaço assim olhando, você vê aquele planeta, tem lá nariz, boca, é uma coisa surreal a ousadia que a Marvel teve de fazer desse jeito, que é igualzinho aos quadrinhos. Foi absurdamente insano. E a gente entra, obviamente, querendo saber quem é o Ego, e ele, com uma historinha de criança para contar, tenta convencer o Peter Quill de que ele só quer que o seu reinado permaneça. E, além de tudo, ele revela para o Peter Quill quem ele realmente é. Ele é um celestial, uma criatura que viaja pelo espaço querendo se multiplicar, assim como os celestiais dos Eternos, que vocês viram lá nascendo no meio do planeta Terra, no meio do Oceano Atlântico, que acabou ficando lá petrificado, né? Enfim, e assim
ele conta essa história para que o Quill entenda a sua origem. E pasmem, o Peter Quill compartilha do mesmo poder que o seu pai. Aí está a explicação de por que ele segurou a Joia do Poder e não morreu. Ele tem essa essência de um celestial no corpo dele. Pra vocês verem o poder. E assim, essa história começa a permanecer, a permear pelos sentimentos, pelas lembranças. Eu vou mais pra frente só para vocês sentirem a raiva que eu senti do Ego na hora que ele revela. O Ego, na verdade, depois que ele mostra que o que ele realmente queria do Peter Quill é fazer dele uma bateria humana para poder criar outros planetas, ele diz pro Peter Quill que a única coisa que ele fez assim por prazer foi plantar o câncer na mãe dele, porque ele já não queria mais nenhum vínculo com ela. Ou seja, o cara é sádico. Ele simplesmente deixou a mãe dele morrer porque ele não queria mais aquela mulher. E assim o Peter Quill descobre a sua verdadeira essência. E é assim que a gente tem uma das cenas mais bizarras, que o que nesse filme tem é bizarrice, que é quando o Peter Quill assume os poderes de um celestial e ele começa a degladiar contra seu pai, e ele cria figuras que são do imaginário dele, ele vira um Pac-Man, cara, é absurdo. É um daqueles episódios assim que você baba. E detalhe, um dos momentos desse episódio que eu acho mais bacana eu digo episódio porque praticamente foram episódicos, né, os filmes de Guardiões da Galáxia, é quando o Groot tem a missão que o Raccoon passa para ele, que é para explodir o cérebro do Ego, e ele leva lá uma bomba que ele mesmo preparou e tem 2 botões. Só 2 botões. E ele explica pro Groot como que é o botão certo. E o Groot fica com dúvida, sendo que são só 2 botões. Por sorte, ele instintivamente consegue apertar o botão correto e explode, obviamente, com o cérebro, que é a essência do planeta Ego, e assim as coisas começam a se desfazer. Detalhe para alguém que foi muito importante na vida do Quill nessa sequência, né? Eu tô falando do Yondu. O Yondu, ele foi rechaçado, colocado de lado por todos os Ravagers. Por quê? Porque ele sequestrou uma criança, e sequestrar uma criança é algo inadmissível, como um código de honra que aqueles ladrões do universo têm. E o líder deles, o Stakar-Ogord, que é vivido pelo Sylvester Stallone, deixa bem claro que ele não faz mais parte do clã. E uma questão de honra é você, no seu momento de morte, uma morte honrada entre eles, é você ser ovacionado, ser lembrado pelas luzes de Ogord. Pô, as luzes de Ogord são como se fossem festins. Fogos de artifício no meio do espaço que comemoram, que celebram a essência daquele que foi guerreiro em nome dos Ravagers. E cara, é tão bacana, porque ele tenta buscar a redenção, porque ele ama esse grupo, ele quer fazer parte desse grupo, e é muito difícil para ele viver tudo isso. Outra cena incrível é você ver as artimanhas do Rocket Raccoon quando ele usa um efeito de gravidade contra os Ravagers que estavam perseguindo ele a mando dos Soberanos, que queriam as baterias de volta. Obviamente, o Rocket roubou baterias dos Soberanos. E na busca pelas baterias de volta, ele usa um efeito de gravidade. Ele faz os caras irem pro alto, faz os caras caírem, mas ele dá um pau nos caras, que é a coisa mais linda de ver, um bichinho daquele tamanho dando um pau em tantos caras grandes metidos à besta. Um desses caras metidos à besta, que é um sarro, é vivido pelo ator Chris Sullivan, que é o Taserface. Cara, só dele dizer o nome dele na hora que ele começou a meter medo nos caras, o Rocket começou a tirar, pô, cara, Taserface, quem te deu esse nome, cara? E você acha que esse nome é poderoso para dar medo? E ele acaba virando chacota. E assim, ele cria um clima dentro da nave que ele acaba fazendo que o Taserface perca a linha, e a partir daí ele começa a botar tudo a perder. Quem fica à mercê dos Ravagers depois de ter sido colocado como nada é o próprio Yondu. E esse é um dos momentos mais bacanas, que quando o Yondu consegue sair da prisão, também sob as mãos de Groot, que demora para encontrar aquele aparato que ele usa na cabeça, que inclusive eu não disse no primeiro filme, é um aparato que ele usa para controlar uma seta, uma flecha, que através do assobio ele tem direcionamento
empuxo, ele tem torque só com o assovio e ele consegue, com essa flechinha, derrubar naves, derrubar pelotões inteiros só com o poder do assovio. E o que aciona é justamente esse aparato que ele coloca na cabeça. Detalhe, quando ele sai da prisão, essa é uma das cenas mais lindas, que ele assovia e todos os caras que sacanearam o Yondo, que traíram ele e que jogaram os seguidores do Yondo no espaço, que a maioria deles foi jogada e traída, jogada no espaço, todos eles são mortos só com o assovio daquela flechinha, que eu acho simplesmente incrível. O filme também tem um aspecto de acerto de contas, e eu tô falando delas que se degradiam há muito tempo e finalmente têm a oportunidade de colocar tudo em pratos limpos. Eu tô falando da Gamora e da Nebula, as duas, enfim, tem um embate aí de uma vida inteira, e agora, neste filme, elas têm a oportunidade de uma colocar a prova contra a outra, justamente porque, como eu disse no primeiro vídeo, elas têm as duas têm uma diferença, e nesse filme, justamente a Gamora, quando eles têm o trabalho que eles foram convocados lá pelos soberanos, o prêmio era a Nebula, porque a Nebula cometeu os crimes dela, obviamente a nome de Thanos, e agora ela foi presa pelos soberanos e como prêmio eles fizeram um serviço. E eles estão para levá-la para justamente lá para Xandar, para ser presa pela tropa nova, e isso não acontece porque no meio do caminho eles estão pegos aí pela armada dos soberanos. E é engraçado porque quando ela vem, são todos eles os guardiões lá no planeta, né? E a Gamora tá lá no meio daquele descampado, daquele planeta praticamente virgem que o próprio Ego criou, e ela vê a nave chegando, né? Essa nave inclusive foi dada pelos Ravagers quando a Nebula ficou nas mãos deles. E ali ela cai com a nave, justamente nem pensar nem em pousar, ela só quis jogar a nave em cima da Gamora para mostrar qual que é o poder que ela tem, e a briga é uma briga desenfreada que não tem... É uma coisa muito louca. Detalhe que a gente vê a força que a personagem da Gamora tem. Uma das canhoneiras que a nave carrega, né, ela pega aqui um negócio assim, totalmente desproporcional, e com muita energia, com muita força, a Gamora dá uma metrancada em cima da Gamora com aquele negócio, cara. É praticamente surreal. Aliás, como eu disse, e sempre vem dizendo aqui no filme, no nosso vídeo, esse filme é surreal, cara. Bota surreal nisso. Mais surreal ainda é a relação do Drax com a Mantis, cara. A Mantis e o Drax são os dois seres mais sinceros que existem dentro desse universo de Guardiões da Galáxia. E é engraçado porque no momento que como ela começa a aprender os meandros da questão humana, diferente dela, que é uma criatura criada ao próprio prazer do ego, e ela tenta entender como funciona essa coisa do sorriso, essa coisa do humor, e o Drax tira sarro da cara dela, chama ela de feia, e assim, o Drax é sincero, né? O Drax é o cara que consegue ficar invisível comendo Doritos, né? Então assim, ele tem os dois uma peculiaridade muito especial, que inclusive ela é reproduzida lá em Guardiões da Galáxia, que é o especial de Natal. Vale muito a pena vocês assistirem, que também dá continuidade a alguns aspectos que foram ditos nos filmes anteriores. E esse filme, como eu disse para vocês, também é um grande acerto de contas. E um filme que carrega uma carga emocional muito grande. E uma delas, que é a conclusão de tudo isso, que é quando o Yondo finalmente se redime de ter sequestrado o Peter Quill a mando do Ego. O Ego que pediu que ele encontrasse o seu filho justamente para que ele conseguisse mais uma bateria para poder promulgar, multiplicar os planetas que ele estava criando. E assim ele aceita o serviço sem saber por quê. Por isso que os Ravagers recusaram a presença dele entre eles. Por isso que o Star-Lord não aceitava mais dentro daquela casta. O Peter Quill foi a criança sequestrada, e isso tirou o status de Ravager que ele carregou durante tantos anos, o Yondo. Só que o Yondo teve uma catarse por aquele garoto. Ele não assumia o carinho que ele tinha pelo Quill, mas ele reconhecia aquela criança como parte da sua história, né? É muito bonito de ver como isso é contado.
E o legal é que no momento em que o Peter Quill finalmente, e os Guardiões conseguem finalmente derrotar o Ego, eles voam ao espaço. E o último jetpack que ele tinha portátil e a proteção contra a exposição do espaço, o Yondo entrega para o Peter Quill. Aliás, Mary Poppins, guarde este nome. É assim que ele é reconhecido pelo Quill no momento em que ele desce lá, no meio da aventura, ele desce se apoiando na sua seta, né, que ele controla lá pelo assovio. E ele fala isso por quê? Porque o Peter Quill falou, cara, você é tão poderoso, tão fodão quanto Mary Poppins, lembrando a personagem dos filmes da Disney de 1900 e bolinha. E ali o Yondo fala, cara, eu sou Mary Poppins, e fica iconicamente essa parte carinhosa que Peter Quill imprime na relação dele com o Yondo. E Yondo então se entrega ao sacrifício, se expondo ao espaço, salvando o seu filho adotivo, Peter Quill. E é uma cena linda, emocional, que você não esperava de alguém como Yondo, um cara que não tem um apego emocional por nada, mas na verdade tem sim. Por dentro ele é puro sentimento. E os Ravagers marcam isso. Um dos Ravagers que marca isso é o Sean Gunn, que é o irmão do James Gunn, o diretor do filme, que interpreta o Rocket Kraglin, que é um dos caras que manteve a sua fidelidade ao Yondo do começo até o fim, mesmo diante de tanta pressão que ele passou. E quem herda a flauta não, mas a seta e a máquina que controla a flauta é o próprio Kraglin. E é muito bacana como ele faz isso, porque nas cenas pós-créditos ele começa a usar aquilo lá e ele acerta o Drax, quase que mata o Drax. É muito bacana. Outro aspecto que é muito legal, que é peculiar do Peter Quill, é ele colocar personagens que representam a paternidade para ele. E a maior representação da paternidade que ele tinha e ele não conhecia, antes de conhecer o Ego, é classificar o David Hasselhoff, que vocês sabem que é o cara que pilota a Super Máquina, que é o Michael Knight, que na verdade nos filmes da Marvel também fez o Nick Fury. Ele fez o Nick Fury das antigas, inclusive, do tapa-olho clássico dos quadrinhos, né? Cabelo grisalho, tal, com tal, jaquetão. Ele fez o Nick Fury muito bacana, como o James Gunn encaixou, não ele nessa essência, mas para quem acompanhou os filmes e leu os quadrinhos, lembra desse detalhe. E a cena pós-créditos, voltamos para o Reino dos Soberanos e finalmente nós sabemos o que é aquela orgulhosa personagem, a Paragon, interpretada pela Elizabeth Debicki, que ela faz a magistrada dos Soberanos, que tentou jogar na lama os Guardiões da Galáxia. E no final, ela que ficou a ver navios. Perdeu suas baterias pro Rocket Raccoon e perdeu toda a sua armada. E aí, no final, a gente vê essa personagem questionada por uma das suas vassalas. E ela diz que a partir dali, ela criou o ser perfeito. E a gente tem aquele vislumbre de um casulo, que a gente se remete lá para Guardiões da Galáxia 1, quando nós estamos lá nos troféus do Tanelier Tivan, achando que um daqueles era o casulo de Adam Warlock. Mas a verdade foi a Paragon que criou o Adam Warlock, e ela diz numa frase emblemática: a partir de agora, a minha grande criação, seu nome será Adam. E Adam Warlock estará agora em Guardiões da Galáxia 3, já está num visual incrível e a gente vai poder contemplar tudo isso junto com vocês. Guardiões da Galáxia 2 deixa espaço para muita coisa. Deixa espaço para um grupo de heróis que num futuro vão ser aliados ao ponto de se sacrificarem em nome de um bem maior. E esse bem maior, bom, todo mundo sabe. Se acompanhar Vingadores Guerra Infinita e Ultimato, o sacrifício é extremo de todos eles. E esse filme, principalmente, é carregado de muita emoção. E, obviamente, não posso deixar de lembrar, de falar do Yondo, que, morto depois de seu sacrifício, é reconhecido por todos os Ravagers, principalmente pelo Star-Lord, que faz questão de ovacionar o momento da sua cremação com as luzes de Ogord. E ele recebe a honra. É uma das cenas mais lindas desse filme, que é você ver todas as naves colocando os fogos de artifício no espaço em homenagem às cinzas de Yondo e Udonta.
Que filme, galera. Que filme. Ele realmente deixa uma marca muito poderosa e ele, com certeza, completa e demonstra o quão carismáticos são os personagens de Os Guardiões da Galáxia. Mas logo, logo, a gente tem mais comentários, porque agora, dia 4, a gente vai assistir essa na pré-estreia e vamos trazer as nossas impressões desta terceira e derradeira etapa destes grandes heróis, beleza? Mas antes de mais nada, eu quero saber de você. O que é que você achou desta epopeia do volume 2 de Guardiões da Galáxia, regado a muita música e muita aventura? Bom, deixa aqui embaixo no comentário, beleza? Meu nome é Alex Fear, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e até mais no nosso próximo vídeo. Valeu!